Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estimados, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo, no capítulo 4 desta quarta parte, que trata sobre a Santíssima Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Este capítulo é dividido em outras partes dentro dele próprio, né? E essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, como está colocado ali no nosso catecismo, fala da natureza da Santíssima Eucaristia e da presença real de Jesus Cristo neste sacramento. A primeira pergunta, a pergunta 594, pergunta o seguinte: o que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo, de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser o nosso alimento espiritual. Bom, essa primeira pergunta, essa primeira resposta, ela já dá uma forma completa de expressar o que é a Eucaristia. Vejam, aquilo que era pão, aquilo que era vinho, deixa de ser pão e vinho para ser corpo e sangue. Não de forma acidental, mas de forma substancial. O que seriam isso? São dois conceitos filosóficos que de forma bem breve vou tentar explicar para vocês. Acidentes são coisas que não alteram a coisa em si. Tá? É a substância aquilo que altera a coisa em si. Se eu tenho um pedaço de papel, é acidental que ele seja branco, ou seja verde, ou seja amarelo. Se o papel é branco, verde, amarelo, azul, rosa, qualquer outra cor, ele vai ser um papel, vai continuar sendo um papel, independente da cor que ele tenha. Então, a cor é um acidente, é algo que não altera o ser do papel, né? Tem uma característica diferente, eu vejo diferente, mas ele continua tendo a sua essência, a sua substância, que é ser papel. Agora, se eu colocar fogo nesse papel, ele deixa de ser papel, passa a ser cinzas. Então ali eu não alterei só os acidentes dele, como também alterei a substância. Então ele não é mais um papel. Quando eu ver aquele pozinho lá que se tornou, ninguém vai dizer, isso aqui é um papel. Não, isso aqui são cinzas, né? Então eu alterei ali a substância. Então, acidentes são as coisas que nos aparecem, mas que não são essenciais. Outros acidentes possíveis de um papel, ele pode estar liso, pode estar amassado, ele pode estar rabiscado, escrito ou sem nada escrito. Então assim, todas essas coisas são acidentes das quais não tira o papel ser papel. Agora, se eu mudo a sua substância, a sua essência, aí sim. E o que acontece na Eucaristia é uma mudança substancial. É a transubstanciação, a mudança de substância. Então, não se mudam os acidentes, mas se muda a substância. Então, o pão, depois de transubstanciado em corpo de Cristo, ele continua com todos os acidentes de pão. Os acidentes são os mesmos. É branco, tem gosto de trigo, tudo que a gente pode imaginar ali de acidental, continua ali. Agora, a essência, a substância é alterada. Não é mais um pão, é um corpo. Apesar de ter o mesmo gosto, o mesmo cheiro, a mesma textura, a mesma cor, são todos acidentes. A partir daquele momento ele muda de substância. E isso não são os nossos sentidos que podem atestar, e sim a nossa fé. Tanto que, diante de alguns milagres eucarísticos, né, onde a Eucaristia mudou não só a substância, mas também os acidentes, né, onde deixou de ter os acidentes de pão e passou a ter acidentes de carne, de sangue, né, como em Lanciano e outros tantos milagres eucarísticos,
são de fato obras extraordinárias, porque o ordinário, o normal da Eucaristia é que o milagre aconteça apenas na substância, né? Deus concede essas mudanças também acidentais nos milagres eucarísticos por conta da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, para que a gente tenha sinais e acredite que realmente a Eucaristia é transformada no corpo e no sangue do nosso Senhor. Mas ela não é pensada assim, ela é pensada para que seja um mistério da nossa fé, né? O sacerdote sempre fala isso. Depois da consagração, depois que Nosso Senhor, através do sacerdote, transubstancia o pão em corpo, o vinho em sangue, o sacerdote olha para aquilo que aconteceu e fala: eis o mistério da fé, eis o grande mistério da nossa fé. O Senhor que assumiu a nossa carne, a nossa humanidade, assume também agora a aparência de pão, de vinho, para estar junto de nós. Então, essa conversão, essa mudança total de toda a substância de pão no corpo e de vinho no sangue. Essa Eucaristia, então, que agora é corpo e sangue, ela contém verdadeira, real e substancialmente Nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo e sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Isso debaixo de todas as espécies de pão e vinho, com o objetivo de ser o nosso alimento. Muito bem. Pergunta seguinte, 595. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? Sim, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem. Contrário a algumas heresias que se possam dizer, de que são representações do Senhor e não o seu próprio corpo, ou que são momentos distintos, não, é o mesmo Jesus. O Senhor Jesus que nós recebemos na Eucaristia é o mesmo Jesus que está no céu, portanto é o Senhor Jesus ressuscitado, glorioso. Nós depois vamos passar um pouco isso, a Santa Missa é a atualização, a presentificação do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Então durante o mês nós estamos diante, como esteve Maria, João, as outras mulheres, diante da cruz do Senhor, estamos nós ali, tendo a honra de participar do sacrifício redentor, porque ali se atualiza, se traz para o presente aquilo que cronologicamente aconteceu no passado, mas que diante da onipotência de Deus, ele torna presente o sacrifício da cruz. Mas o Cristo que está na hóstia consagrada é o Cristo real, aquele que existe. O Cristo que existe é o Cristo que está no céu, glorioso, sentado à direita de Deus Pai. Este mesmo Cristo está na hóstia consagrada. Esse mesmo Cristo que passou pela encarnação, que passou pela vida pública, pela pregação, pelos sinais, que passou pela flagelação, pela cruz e também pela ressurreição. Esse Cristo, em todos os seus aspectos, em toda a sua vida, este Cristo que nós recebemos, o Cristo encarnado, bebê, o Cristo na sua infância, o Cristo na sua vida adulta, na sua pregação, o Cristo na cruz, o Cristo ressuscitado. É este Cristo todo completo, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, contido ali na Eucaristia. 596. Por que acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. O próprio Senhor disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Veja, a palavra de Jesus é a palavra da verdade. Ele não disse, isso aqui representa, simboliza o meu corpo, o meu sangue. Não, não. Isto é. O verbo é preciso, É verbo de existente, de ser. Então, isto é o meu corpo. Portanto, se o Senhor Jesus disse que isso é, então é. Porque Deus não mente. Ele é a verdade. Deus não engana e nem se engana. Portanto, nós temos essa clareza, essa certeza, mediante a própria palavra, o próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo, de que Ele está na Eucaristia, ali contido. Muito bem, próxima pergunta, 597.
qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? Lembram, né? Todo sacramento tem matéria e forma. Então a matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada pelo próprio Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Então eu não posso celebrar a Eucaristia com outra coisa que não seja pão e vinho. Eu não posso, não tem pão, vamos pegar aí uma mandioca, um pão de milho, então não tem pão de trigo, pão de milho. Não. Não tem vinho, então vamos pegar ali uma outra bebida, pegar um suco, ou um drink, uma cachaça. Não. Precisa ser vinho de uva, pão de trigo. Essa é a matéria do sacramento da Eucaristia. E qual é a forma do sacramento? São as palavras usadas por Jesus Cristo: isto é meu corpo, este é meu sangue. Aquelas palavras que o sacerdote diz na hora da consagração, né? Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Esta é a forma do sacramento, na parte do corpo, né? E depois o sangue também, né? Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então esta é a forma do sacramento. Forma, portanto, essas palavras ditas pelo sacerdote na hora da consagração. Matéria: pão de trigo, vinho de uva. 599. O que é a hóstia antes da consagração? É simplesmente um pão de trigo. E depois da consagração, o que é a hóstia? É o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo debaixo da espécie de pão. Está ali contido, né? Sob a aparência, sob os acidentes de pão, está a substância de nosso Senhor Jesus Cristo, a essência. O Senhor Jesus está ali contido, escondido, velado na espécie do pão, né, da hóstia. 601. O que está no cálice antes da consagração? Está o vinho com algumas gotas de água. Já adianto aqui, eu não recordo agora se vai trazer isso, mas essas gotas de água, se vocês já perceberam, já prestaram bastante atenção na missa, quando no ofertório o padre coloca o vinho dentro do cálice, ele sempre coloca ali um pouquinho de água, né? Umas gotinhas de água junto com o vinho. Essas gotas de água, elas representam a nossa humanidade colocada na divindade do Senhor Jesus. A oração que o padre faz nessa hora em que ele está colocando o vinho e as gotinhas de água Senhor, você que se dignou, né? Vós que vos dignaste assumir a nossa humanidade, tornai-nos dignos também de assumir a sua divindade. Então, se Jesus se dignou a assumir a nossa humanidade, que a gente também possa participar, né? Você que se dignou a participar da nossa humanidade, que você também que nos permita participar da sua divindade. Então a nossa humanidade é colocada ali, a nossa humanidade representada pelas gotas de água, colocada dentro do vinho, né? Ali, então, o sinal da divindade do Senhor Jesus. E essa água colocada dentro do vinho, uma vez colocada, não se separa mais. Uma vez a nossa humanidade colocada dentro da divindade do Senhor, não se separa mais. Portanto, quando ali é consagrado o sangue, o corpo e o sangue do Senhor, a nossa humanidade está imersa, né, nisso. É o corpo místico de Cristo, o mesmo sangue que corre na cabeça, corre no corpo. Então o sangue redentor do Senhor está ali a sua igreja, né? Muito bem, então antes da consagração é vinho e água, né, umas gotinhas de água. E depois da consagração, que está no cálice, o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo debaixo das espécies do vinho. 603. Quando se faz a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Quando dá, então, a fórmula do sacramento. Né? Aquele momento em que o padre... Por isso que também todos são chamados, né, convidados a ficar de joelhos nesse momento, porque naquele exato momento deixa de ser pão, se torna corpo, deixa de ser vinho, se torna sangue. Tá? O que é a consagração? É a renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável, por essas palavras: isto é meu corpo, este é o meu sangue.
605. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus? Já trouxe esse termo para vocês no início, né? É chamado então de transubstanciação. Mudança, substanciação de substância, né? Mudança de substância, transubstanciação. 606. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? A palavra virtude aqui, ela está trazendo um sentido mais original, né? O originário dela, que vem do latim virtus, quer dizer força, né? Então, quem deu a força, quem conferiu tamanha força, de tal forma que quando um sacerdote diz essas palavras diante de um pão de trigo, de um vinho de uva, tem tanta força que o próprio Jesus passa a habitar ali, a estar ali. Quem conferiu tanta força a essas palavras? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus onipotente, que deu tamanha virtude às palavras da consagração. 607. Depois da consagração, não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Não. Depois da consagração, só as espécies do pão e do vinho permanecem, mas a substância é alterada. Então, fica alguma coisa do pão e do vinho? Fica os acidentes, né? Ficam ali a aparência do pão e do vinho, é o que fica. É o que nos milagres eucarísticos também é alterado, né? Mas na Eucaristia, ordinariamente, o normal, aquilo que foi pensado por nosso Senhor Jesus Cristo para ser sinal da salvação, ficam apenas as aparências, não a sua substância, né? 608. O que são as espécies do pão e do vinho? Dizem-se espécies e quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor, o sabor. São aí os acidentes que não mudam, né? A figura, a aparência dela, a cor dela e o sabor dela, que não se alteram na Eucaristia. 609. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? Como que isso se dá? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância, por virtude, por força, de Deus onipotente. Não existe explicação humana para isso. Não tem, é impossível explicar como que uma coisa, sem mudar nenhum dos seus acidentes, vamos usar esse termo aqui, né? Nenhuma das suas características sensíveis, ela muda de substância. Isso acontece única e exclusivamente por força, por virtude da onipotência de Deus. 610. Debaixo das espécies de pão está só o corpo de Jesus Cristo e debaixo das espécies de vinho está só o sangue? Então a pergunta é essa, né? Quando eu comungo só a espécie do pão, que é o que geralmente vocês recebem, né? Eu recebo só a espécie do pão, ou ocasionalmente receba só a espécie de vinho. Então eu estou recebendo só o corpo seco de Jesus, e quando eu recebo só o vinho, o sangue no caso, né? Vinho já consagrado, a espécie de vinho, né? Eu recebo só o sangue, sem o corpo, como se tivesse arrancado o sangue de Jesus. Como é que funciona isso, né? Então a resposta: tanto debaixo das espécies de pão como das espécies de vinho está Jesus Cristo vivo e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, não existe diferença nenhuma entre receber a Eucaristia somente com espécie de pão ou recebê-la nas espécies de pão e vinho, né? De qualquer forma, eu receberei corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo todo, o Cristo inteiro, nas duas espécies. Tá? Pode se dar sobre as duas espécies a Eucaristia? Pode, né? E aí então o sacerdote que deve, ou no caso um ministro autorizado pela igreja, deve dar a Eucaristia. Você recebe a Eucaristia. Porque a Eucaristia não é uma coisa que você pode ter posse, não. Você pode ir lá buscar porque eu tenho direito de ir lá pegar porque é meu. Não. A Eucaristia nunca pode ser pega, né? Ela é recebida. Eu recebo porque aquilo que é graça a gente recebe. Então por isso que a Eucaristia nunca pode ser pega assim lá e eu vou pegar a minha Eucaristia e vou comungar. Eu recebo da igreja esse grande dom, esse grande presente, do qual eu não mereço. Mas eu recebo por quê? Porque é graça, porque é dom, né? Então pode receber sobre as duas espécies? Pode, mas se não receber, não muda nada. Não é porque eu recebi hoje
das espécies do pão e do vinho, então hoje eu recebi uma Eucaristia maior, melhor, mais completa. Não, absolutamente não. É exatamente o mesmo Senhor Jesus Cristo, né? Tá? Podereis dizer-me, 611, perdão. Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Então, por que a gente pode afirmar isso? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque ele está na Eucaristia vivo e imortal como no céu. Por isso, onde está o seu corpo está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade. Pois tudo isso é inseparável em Jesus Cristo. Jesus Cristo, não, como eu disse, quem está na Eucaristia é o Senhor Jesus, o mesmo Senhor Jesus glorioso no céu. No glorioso no céu está o corpo e sangue de Jesus unidos, não separados, né? Na cruz, o corpo do Senhor foi separado do seu sangue. Vocês lembram que quando o soldado transpassa o coração de Jesus com a lança, o coração jorra o restinho de sangue que tinha, até mesmo a água, porque não tinha mais sangue nenhum para jorrar. Derramou tudo, até a última gota. Então ali na cruz, o corpo de Jesus ficou só o corpo e o sangue estava jorrado fora, né? Isso aconteceu na cruz. Mas Jesus está ressuscitado com o corpo glorioso, portanto, o corpo e sangue glorioso no céu, gloriosos no céu. Assim também está na Eucaristia. Não está mais separado, não está mais dividido. Onde está o corpo, está o sangue. Onde está o sangue, está o corpo. Além disso, também a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em ambos. 612. Quando Jesus está na hóstia, né? Então quando ele vem para a Eucaristia, ele deixa de estar no céu? É uma pergunta aí que talvez facilmente uma criança faria, né? Mas espera, Jesus estava no céu, né? Aí o padre consagrou e veio para a hóstia. Então ele saiu do céu, veio para a hóstia. Como é que funciona isso, né? Quando Jesus está na hóstia, ele não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Porque uma das características de Deus também é a onipresença, né? Está em todos os lugares. Então Jesus não se divide, ele continua no céu, continua na Eucaristia. A presença é a mesma, né? Real e única. Então vejam, aqui a gente pode pensar, né? Olha o privilégio que nós temos aqui, né? Porque aqueles que alcançaram o céu tiveram uma vida de santidade, né? Lutaram, passaram por cruz, passaram por sofrimentos, passaram por angústias, e batalharam ali e contaram com a graça de Deus e receberam infinitas graças, e então hoje estão no céu, diante de Jesus Cristo ressuscitado, né? E nós, miseráveis pecadores, estamos aqui diante do mesmo Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então olha o tamanho da graça que é a Eucaristia, né? Como que alguém pode realmente achar que merece a Eucaristia, né? A graça é tão infinita. Nem os maiores santos da história da humanidade, que se santificaram já aqui na Terra, poderiam dizer que mereciam a Eucaristia, quanto mais nós, miseráveis pecadores, pobres vermezinhos, né? Nós estamos diante do mesmo Senhor Jesus Cristo. Nós temos o contato com Jesus Cristo de uma forma tão íntima como Santa Teresa d'Ávila teve só no auge da sua vida espiritual. Quando ela já vivia na via unitiva, né? Ela e outros tantos santos, né? Me veio agora Santa Teresa, enfim, na mente. Ela que depois de muito caminhar, de muitos percalços, encontrou o Senhor Jesus na via unitiva, tinha contato direto com o Senhor. Nós, miseráveis, que estamos tão longe disso por nossa culpa, também temos esse acesso na Eucaristia, esse acesso direto com o Senhor vivo ressuscitado. Então veja, a Eucaristia realmente é uma graça que transcende qualquer possibilidade que a gente tenha de pensar. Portanto, receber a Eucaristia não pode ser de qualquer jeito. Receber a Eucaristia não pode ser de forma distraída, de forma impura, porque a Eucaristia é o grande dom do céu. É a contemplação direta com o Senhor Jesus Cristo. Poxa, ele merece ao menos um coração preparado. Apesar de indigno, e sempre será, mas ao menos preparado, né? Sem pecados, buscando a santidade. É o mínimo que a gente pode dar
O Senhor Jesus já nos deu tanto, morreu na cruz para nos salvar, se faz presente num pedaço de pão. Olha a coragem de Deus, se fazer presente num pedaço de pão, facilmente manipulável, aqui com as nossas mãos. Um Deus infinito que se encerra num pedaço de pão. Que mistério absurdo. No entanto, nós nem sequer nos preparamos o suficiente para recebê-lo. 613. Jesus Cristo está presente em todas as hostias consagradas do mundo inteiro? Sim, Ele está presente em todas as hostias consagradas no mundo inteiro, em todos os tabernáculos. Daqueles santuários mais conhecidos e visitados, maiores e mais lindos, basílicas por aí, ou daquela capelinha no interior, aquela igrejinha esquecida que às vezes só lá de vez em quando alguém passa por lá, aquela capelinha onde só algumas famílias se reúnem diariamente ou semanalmente para meditar a palavra do Senhor e receber a Eucaristia, aquelas senhoras piedosas, senhores piedosos que vão até lá para estar com o Mestre, em todas elas. Me veio agora à mente, assim, eu confesso que não tenho muito presente toda a história de Carlo Acutis, mas uma das coisas que me recordo que eu ouvi dele é que ele falava assim, né? Bom, seria muito legal conhecer várias igrejas, né? Mas o principal de cada uma dessas igrejas eu tenho aqui também. Atravessa a rua, tem a minha igreja, ali está o Senhor Jesus Sacrário. É o que há de mais importante, né? Então, claro, humanamente a gente quer conhecer, quer ver os templos bonitos, e que bom isso, né? Sinal de que a gente cultiva também a beleza da fé, mas o principal já está aqui, né? O principal eu não preciso ir até o Vaticano para encontrar. O principal eu não preciso ir na Terra Santa para encontrar. Estou dizendo que não seja bom visitar esses lugares, visitar Roma, Terra Santa, ótimo. Que se pode, vai, faça bem. Porque certamente estar nesses lugares onde são muito importantes para viver a nossa fé, o lugar onde o próprio Senhor pisou, o próprio lugar onde a igreja teve tem o seu centro, né, desde o início. Então, assim, claro que são lugares que a gente pode e deve, se pode, sim, deve querer ir visitar, né, porque são muito importantes, mas assim, o mesmo Jesus que tocou a Terra Santa é o Jesus que está tocando o Sacrário. Então, o Sacrário da sua paróquia é tão santo quanto a Terra Santa. É o mesmo Jesus. É o mesmo Senhor Jesus que está ali, tocando o chão. Lembro que quando passava no Corpus Christi, na paróquia que eu estava anteriormente, dizia, né? Se lá a Terra Santa era santa porque Jesus pisou, bom, agora essa terra também é santa. Porque também o Senhor Jesus andou nessas ruas agora, quando passou com a Eucaristia, é o mesmo Jesus, presente em corpo, sangue, alma e divindade, o mesmo Jesus. Olha, realmente é algo espantoso a grandiosidade do mistério da Eucaristia, né? 614. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as rochas consagradas do mundo? Por efeito da onipotência de Deus, a quem nada é impossível, né? 615. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Cristo? Isso também é uma pergunta que vem muito das crianças, mas às vezes de alguns adultos também isso pode parecer um pouco ainda duvidoso. Então vamos lá. Quando o sacerdote, na hora da Santa Missa, tem uma parte que ele fraciona a hóstia, né? Ele quebra a hóstia no meio. Depois a gente vai, quando a gente fala sobre a missa, a gente vai ver cada uma dessas partes, né? Mas quando o sacerdote fraciona a hóstia, quebra a hóstia, quer dizer, eu peguei Jesus e rasguei no meio, cortei no meio, então tem meio Jesus aqui e meio Jesus ali? Será que é isso que acontece? Resposta: quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies. Então apenas a espécie de pão, né? Vou usar o termo que eu usei lá no começo, os acidentes, que são partidos. Mas em cada pedaço da hóstia, por menor que seja, por maior que seja, está Jesus Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então é o mesmo Senhor Jesus. Então, quando se rompe a hóstia, seja pelo ato ritual, por algum outro motivo que se faça necessário,
Por exemplo, quando você vai levar a comunhão para os doentes, né? E algum doente tem um pouco de dificuldade de engolir, né? Consegue, mas com alguma dificuldade, é costume que se quebre um pedaço menor da hóstia, para que ele possa, né, engolir com mais facilidade. E ali está o Senhor Jesus Cristo inteiro, nem que seja um pedacinho pequenininho, minúsculo, né? Tanto que quando acaba ali a distribuição da Eucaristia na Santa Missa, se faz a purificação dos vasos sagrados, né? E se recolhe todos os fragmentos que ficaram da hóstia consagrada, porque o menor grãozinho de hóstia que caiu sobre a patena é o Senhor Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então você deve recolher, se purificar. O padre derrama todos os fragmentos no cálice, derrama um pouco de água, bebe água, para que tudo aquilo que esteja ali, o resto também da espécie do vinho, né, o sangue do Senhor, o corpo do Senhor, tudo que está ali é o Senhor Jesus inteiro. Também esse cuidado que se deve ter quando você vai receber a Eucaristia, né? Então, receber a Eucaristia, é comum que as hóstias soltem fragmentos, né? Porque são feitas de trigo, então facilmente algum pedacinho, um fragmento menor, se descola do pedaço maior que se recebe. Então, quando você recebe, por exemplo, as pessoas que comungam recebendo nas mãos, olhem se não ficou um fragmento do Senhor Jesus ali, porque o menor fragmento que esteja ali é o Senhor Jesus inteiro. Portanto, se você recebeu na mão a Santíssima Hóstia, que são as duas formas que a Igreja permite que se receba a Santíssima Hóstia, né? Ou sobre a língua, que pessoalmente é que eu mais recomendo, porque aí nenhum fragmento vai cair, né? Não tem essa possibilidade, ao menos diminui, né? E outra receber sobre a mão, né? Então também é permitido, é lícito, mas tome esse cuidado quem receber nas mãos, né? Porque se você recebeu nas mãos, comungou ali, ó, a hóstia, né, o pedaço maior que você recebeu, mas ficou o fragmento na sua mão e você bate as mãos ou sai, abaixa ela, se ali ficou o fragmento do Senhor Jesus, você simplesmente o jogou no chão. Literalmente, você pode pisar nele e fazer. Então, é uma profanação da Eucaristia ali, né? Então, aqui está expresso bem claro, todo pedaço, todo fragmento da hóstia consagrada, ou do vinho consagrado, ou seja, todo fragmento do corpo e do sangue é o Senhor Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Isso não é uma dúvida, será que é assim? Não, isso é uma certeza que a fé nos dá. A 616 vai confirmar isso, né? Então, quando se reparte, né? Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? Fica inteiro em toda e em cada uma das partes que a hóstia for dividida, independente do tamanho, né? Então, em todas as partes que a hóstia for dividida, estará o Senhor Jesus Cristo inteiro. Está Jesus Cristo tanto numa hóstia grande como numa partícula de uma hóstia pequenininha, né? Um fragmento. Repetindo aquilo que eu já lhe disse, mas vamos lá. Tanto numa hóstia grande como numa partícula de uma hóstia está sempre o mesmo Jesus Cristo. Certo? Confirmado então aí. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Então, as hóstias que foram consagradas se tornaram o corpo do Senhor. Algumas sempre são guardadas no sacrário, especialmente para esses dois motivos. Primeiro, para que esteja ali a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os fiéis possam ali fazer a sua oração, a sua adoração à Santíssima Eucaristia sempre, né? E depois também que essas hóstias consagradas possam ser levadas àqueles enfermos que não podem vir à missa. As pessoas impossibilitadas de vir receber a Eucaristia, então se leva a elas a Eucaristia, claro, devidamente preparadas para isso, né? Então não é função do sacrário ser um reservatório gigantesco de hóstias, né? Consagra uma vez um monte de hóstia e deixa aí um mês para consumir. Não, o ideal não é isso, né? Se consagra na Santa Missa, naquela mesma missa se distribui. Mas sempre se deixa sobrar alguma coisa para que tenha a reserva eucarística, para que as pessoas possam adorar e também para que se possa levar aos doentes, né? É claro que em paróquias maiores, onde é mais difícil calcular o número de pessoas que estarão, né? Então, às vezes sobra, né? Até mais do que deveria. Ok, tudo bem, né? Ninguém vai morrer por isso, não há um pecado nisso, né?
mas se deve o quanto possível se preservar de ter um número apenas o necessário de hóstias consagradas, né? Porque, como eu disse, se ficou um fragmentozinho de hóstia que seja no sacrário, ótimo. Eu me recordo uma vez que aconteceu isso num lugar, não era nem a matriz, era uma comunidade, e foi se distribuir a comunhão. Eu não era padre ainda, e se distribuiu a comunhão e deu certinho ali. No final tivemos que fragmentar algumas hóstias, né, no meio, para que desse ali metade da hóstia da espécie, né, para cada um, lembrando que cada um recebeu o mesmo Jesus Cristo inteiro, né, mas enfim, para que desse suficiente, e acabou então, não sobrou nenhuma, né? E o que o padre fez então? Você guarda a âmbula sem purificar, porque lá no fundo da âmbula tinha ficado ali alguns fragmentos, né, alguns fragmentos das hóstias, e pronto, ali está Jesus Cristo, né? Então foi guardada aquela âmbula sem a purificação, para que ali, naqueles pequenos fragmentos que tinham sobrado embaixo da âmbula, as pessoas pudessem adorar o Senhor Jesus Cristo, para que ele ficasse a presença real no sacrário, né? 619. Deve-se adorar a Eucaristia? A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembram-se que a adoração, a latria, se dá apenas a Deus, né? Bom, nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, é Deus. Então, se Ele está realmente presente na Eucaristia, ali na Eucaristia está contido Deus. Está de forma verdadeira, real e substancial. Portanto, ali está Deus. Então, claro, deve-se, não só se pode, como se deve adorar a Eucaristia, estar diante dela e prestar culto de adoração. Mais do que simples veneração ou reverência, mas adoração, porque ali, misteriosamente, está contido o próprio Deus. Muito bem, vamos para a segunda parte deste capítulo, da instituição e dos efeitos do sacramento da Eucaristia. 620. Quando instituiu Jesus Cristo o sacramento da Eucaristia? Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia, que celebrou com os seus discípulos na noite em que precedeu a sua paixão, a Quinta-feira Santa. Então, antes de acontecer a paixão, o Senhor Jesus traz para o presente o próprio sacrifício da cruz, que cronologicamente aconteceria no futuro, na Sexta-feira Santa. Porque agora, nós, quando celebramos a missa, de novo se vive o mesmo sacrifício, não um novo sacrifício, um outro sacrifício, o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Você traz para o presente algo que agora, cronologicamente, aconteceu no passado, cronologicamente, e é trazido para o presente. Na instituição, na Santa Ceia, também se trouxe para o presente, mas algo que cronologicamente era do futuro, né? Então, ali está presente a primeira missa, né, celebrada, a instituição da Eucaristia, que nós celebramos toda Quinta-feira Santa, né? Se celebra, inclusive, com grande solenidade, né? É a abertura do Tríduo Pascal, né? Os 3 dias, né? A quinta noite, onde nós vivemos essa instituição da Eucaristia. Junto com isso está ali muito intimamente ligado o lava-pés, o serviço, né? A entrega ao próximo, a instituição do sacerdócio também. Na sexta-feira nós vivemos a paixão do Senhor, né? A flagelação, a cruz, a morte. Passamos a sexta-feira, o sábado, em silêncio com o Senhor sepultado. Então, o sábado à noite, o domingo de manhã, a gente celebra a ressurreição, o Senhor vivo e ressuscitado, né? Então, o Tríduo Pascal aí, essas 3 celebrações, né? A da Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, depois a paixão do Senhor e a sua ressurreição. Então, ela é aberta nessa celebração da Santa Ceia, da última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia. 621. Por que instituiu Jesus Cristo a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeiro, para ser o sacrifício da nova lei. Isso
em completude, atendendo e tornando pleno aquilo que tinha como imagem no Antigo Testamento, os sacrifícios da antiga lei, que serviam para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão, para fazer os pedidos a Deus, para glorificá-lo, né? Então, esses sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento agora recebem a sua plenitude, o verdadeiro sacrifício, né? Se no Antigo Testamento todos os sacrifícios eram imagens, sinais do sacrifício verdadeiro que viria, então na missa está contido o verdadeiro sacrifício, o sacrifício da nova lei, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo, para ser alimento da nossa alma, para que a Eucaristia alimente, para que a nossa alma receba o próprio Senhor Jesus. E não existe alimento mais excelente do que este, né? De receber o próprio Deus, alimentar a nossa alma. Terceiro, para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte e um penhor precioso do seu amor para conosco e na vida eterna. Então, memorial perpétuo. Perpétuo, o nome eu acho que isso todo mundo entende, né? Que se perpetua, que permanece, né? E o memorial é mais do que a nossa concepção mais cotidiana de memória é lembrar, né? Eu lembro, tenho memória, né? Então eu lembro o que aconteceu, né? Não, aqui o memorial não é só lembrar o que aconteceu, é viver o que aconteceu. Literalmente estar vivendo aquilo que aconteceu. Viver a cruz do Senhor. Viver o seu sacrifício redentor, o verdadeiro sacrifício, o único e irrepetível e suficiente para a salvação das nossas almas, para o perdão dos nossos pecados. Então, isso acontece para a nossa salvação. A Eucaristia, então, é essa atualização, presentificação, se traz para o presente esse único sacrifício. Assim a gente vive o memorial de forma perpétua, né? Sempre este sacrifício, a paixão, morte, o penhor precioso de Deus para conosco e da vida eterna, certo? Nos garantindo então assim a possibilidade de entrarmos na vida eterna. 622. Por que Jesus Cristo instituiu este sacramento debaixo das espécies de pão e de vinho? Jesus Cristo instituiu este sacramento debaixo dessas espécies de pão e vinho, porque a Eucaristia devia ser o nosso alimento espiritual, e era por isso conveniente que nos fosse dado em forma de comida e de bebida. E até um pequeno parênteses aqui, né? Esta oferta de pão e de vinho foi a mesma que lá atrás no Antigo Testamento, como sinal, já como preparação para o povo, o sacerdote Melquisedeque entregou a Deus, né? Ofertou pão e vinho. Assim, Jesus usa a mesma oferta que lá atrás Melquisedeque tinha feito e oferta para que se torne, então, o seu corpo e sangue, né? Então, já que a Eucaristia é alimento da alma, era conveniente, ou seja, era bom, nos ajuda a compreender se esse alimento da alma se dê em forma de alimento físico também, né? Que é o pão e o vinho, né? Ali, então, o corpo e o sangue. 623. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz a quem a recebe dignamente são estes. Veja, detalhe. A quem a recebe dignamente. Ou seja, claro que nenhum de nós terá nunca dignidade suficiente para receber a Eucaristia, mas que ao menos está devidamente preparado, com o coração sem pecados, ou seja, que tenha se confessado dos seus pecados, esteja pronto para recebê-la. Então, a estes que a recebem de forma digna, tem estes efeitos principais. O primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Então, a comparação é essa, né? Uma pessoa quando se alimenta, quando vai lá e come o seu arroz e feijão, ela está fazendo o quê? Ela está dando vitalidade para o seu corpo, né? Ela está permitindo que o seu corpo viva. Se a pessoa parar de comer, o corpo vai deixar de viver. Em algum momento isso vai acontecer, né?
Então, quando a pessoa se alimenta, quando ela coloca o arroz e feijão para dentro, então ela está dando vitalidade ao seu corpo. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia dignamente, nós estamos dando vitalidade à nossa alma, né? Então, por isso a importância de receber sempre a Santíssima Eucaristia, e dignamente, né? Porque se você... agora uma comparação que eu preciso que vocês entendam, né? Se eu comer arroz e feijão, mas esse arroz e feijão estiver podre, não vai ajudar o meu corpo, vai atrapalhar. A diferença agora é que quando a gente recebe a Eucaristia, não é a Eucaristia que está podre, porque nunca nosso Senhor Jesus Cristo estará em estado ruim. Então, no alimento corporal, é o alimento que pode estar estragado, que em vez de me dar vitalidade, vai me trazer doenças, né? Na Eucaristia é o contrário. O alimento sempre é bom, mas a minha alma pode estar podre. E aí, colocando esse alimento salutar dentro de uma alma podre, eu estou comungando a minha própria condenação, como diz São Paulo em uma das suas cartas, né? Por isso é preciso estar dignamente preparado para receber a Santíssima Eucaristia, né? Segundo, ela perdoa os pecados veniais e preserva os mortais. Então nós já vimos isso, né? Os pecados mortais, aqueles dos quais tem as 3 condições básicas, né? Lembram-se deles? Eu tenho que ter consciência. Primeiro, tem que ter matéria grave, né? Tem que ir contra os mandamentos da lei de Deus, ou dos sacramentos, enfim, mandamentos da igreja. Então, matéria grave. Tem que ter consciência de que aquilo é pecado, saber que aquilo é pecado, e consentimento, né? De ser livre, de estar escolhendo fazer aquele pecado, né? Então, quando tem essas 3 características, matéria grave, consciência e consentimento, pleno consentimento, então se constitui um pecado mortal, um pecado que nos separa da graça de Deus, né? Não que Deus nos separa dele, mas que nós nos separamos dele, né? Então, quando se tem pecado mortal, tem que confessar. Agora, os pecados veniais, os quais não têm essas 3 características, né? Pelo menos uma delas falta, são ofensas leves. A Eucaristia perdoa esses pecados, né? O pecado mortal só é perdoado na confissão. Na Eucaristia se recebe perdão também dos pecados veniais e se preserva a alma para que ela tenha virtude, virtus, força para que não caia em pecados mortais, né? Então a pessoa que está lutando contra o pecado e não busca a confissão e não comunga, é como se estivesse doente e quisesse se curar sem se alimentar, né? Meio difícil, né? Sem tomar remédio, sem se alimentar. Então, assim, precisa ter o alimento, precisa ter o remédio da eternidade ali para que você consiga vencer isso, né? Isso se recebe no sacramento. Sobretudo aqui, então, especificamente na confissão, se houve pecado mortal, e na Eucaristia, né? E se a doença apenas são as tentações que ainda estão vindo e você tem dificuldade, mas não caiu em pecado mortal, mas está tendo dificuldade de lidar com isso, então recorra cada vez mais à Eucaristia para ter este alimento de eternidade e essa força, essa virtude para vencer o pecado mortal. Terceiro, produz consolação espiritual. Esse é um dos grandes dons da Eucaristia, de dar a nós essa consolação do Espírito, né? 624. Não produz em nós a Santíssima Eucaristia outros efeitos, além desses 3 que nós falamos na pergunta anterior? Sim. A Santíssima Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos, a saber, o primeiro, enfraquece as nossas paixões, em especial amortece em nós o fogo da concupiscência, os nossos desejos desordenados, né? A Eucaristia então tem esse grande dom de enfraquecer em nós a concupiscência, né? O desejo pelas coisas ruins, pelas coisas más, né? De ficar buscando o prazer e fugindo da dor e assim não buscando a santidade, né? E buscando apenas os prazeres temporais, corporais, enfim. E as inclinações ao mal propriamente, né? Então também a Eucaristia faz isso. Segundo, aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. Aumenta em nós o fervor pelas coisas de Deus, pela busca das coisas de Deus e pelas próprias coisas em si. E também nos ajuda a proceder como Jesus fazia, né? Aquela famosa música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus pensou,
sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, né? Então ter essa correspondência, né? Essa ligação com o Senhor Jesus, de ser como Ele, né? Então isso também a Eucaristia nos confere, porque Ele próprio está habitando em nós, né? No seu corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, também nós temos aí o respiro do próprio Senhor Jesus na nossa vida. E terceiro, dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Ali nós comungamos, nós recebemos o corpo glorioso do Senhor, tal qual será o nosso corpo na ressurreição, se lá chegarmos, né? Na eternidade no céu. Então nós vivemos já aqui o penhor da glória futura, que nós ainda não temos. A glória do céu virá só depois da nossa morte ou na segunda vinda do Senhor. Mas já agora na Eucaristia nós recebemos essa glória de forma antecipada, né? A glória de viver com o Senhor Jesus no céu, no seu corpo glorioso, ressuscitado, vivo e ressuscitado. Tá bem? Muito bem. As próximas partes desse capítulo sobre a Eucaristia nós trataremos numa próxima aula, a partir então da parte terceira, né? A partir do número 625, então, nossa próxima aula sobre o Catecismo. Tá bem? Peçamos a Deus que nos ajude desde agora a vivermos intensamente cada momento com a Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, nas nossas visitas ao Santíssimo Sacramento, na igreja, na adoração eucarística, enfim, que a gente possa reconhecer cada vez mais a grandiosidade da presença do Senhor Jesus nas espécies de pão e de vinho e dar a nossa vida de forma verdadeira, inteira e real ao Senhor Jesus que está presente na Eucaristia. Peçamos isso, suplicando a Deus que seja Ele glorificado nas nossas almas e nos nossos corações, hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.